Excelentíssimo Senhor, Excelentíssimo Monsenhor Paulo Sampaio, Senhor Dr. Gustavo Miguel Melo, minhas senhoras e meus senhores. O tema que me foi dado hoje para explanar é sobre a cristandade e a relação da cristandade com as ordens de cavalaria religiosa. De fato, uma das glórias da cristandade foi e continua a ser a existência de ordens de cavalaria religiosa. São instituições suscitadas pela Divina Providência para serem os baluartes da cristandade. Vários presentes são membros da Ordem do Santo Sepulcro, da Ordem de Malta, de outras ordens religiosas, como eu sou da Ordem também de Constantino São Jorge de Nápoles, que é considerada a mais antiga de todas as ordens. E dizem os estatutos da Ordem Constantiniana, mas este princípio vale para todas as ordens, que a Ordem Constantiniana vive não só para honras e condecorações, ela é e sempre foi ao serviço religioso num sodalício de cavalaria católica e romana dedicada à defesa e à propagação da fé. Ser membro dela importa, ao mesmo tempo, em um privilégio e uma profunda responsabilidade. É um solene compromisso que não pode ser assumido sem profunda reflexão. Portanto, nós não estamos aqui apenas uma bela cerimônia de coroação da imagem da Santíssima Virgem sob a invocação de Fátima, mas sim para reafirmar o nosso propósito, que é realizarmos aquilo que nós rezamos todos os dias quando rezamos o Pai Nosso. Quando dizemos Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Isto é, nós existimos para a glória de Deus, para a glorificação de Deus Nosso Senhor, da Santíssima Virgem e também da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Dizemos, venha a nós o vosso reino, isto é, o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós existimos exatamente para a expansão do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, finalmente, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isto é, que se obedeça à lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei natural, aquela lei que, segundo São Paulo, é a lei escrita pelo dedo de Deus na alma do homem. E São Luís Grande Montfort, o grande apóstolo da devoção de Santa Maria Virgem, ao profetizar o reinado de Nosso Senhor, o reinado de Maria, sustenta que foi por Maria que Jesus veio ao mundo, será por Maria que ele reinará. Ela é a grande e necessária medianeira junto a Deus Nosso Senhor, enquanto filha bem-amada do Padre Eterno, mãe admirável de Deus Filho e esposa fidelíssima do Divino Espírito Santo. Será isso sendo realizado o triunfo do seu Imaculado Coração, anunciado pela Santíssima Virgem em Fátima, quando ela disse, por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Portanto, o que nos une hoje, além de ser uma bela cerimônia, é muito mais a intenção de reafirmar nosso ideal de cristandade. Quando Nosso Senhor Jesus Cristo ordenou, ide e ensinai a todos os povos, exortai-os a seguir o que vos ensinei. Eu estarei convosco até os fins dos tempos. Mateus 28, 18, 20. O que ele tinha em vista era exatamente este ideal de cristandade. E São Paulo completa, e faz parte da revelação, Vermic est se não evangelizar. Ai de mim se não evangelizar. Ai de mim se não evangelizar. Nós temos obrigação de evangelizar. Nós somos católicos militantes. O que é a cristandade? Se vai a um dicionário, se procura o termo cristandade, se encontra que é o conjunto dos países ou povos cristãos. É só isso? Não, é muito mais. A cristandade nasce da ação da Igreja na ordem temporal. A Igreja inculca não só a realização de uma ordem interna no homem, mas também de uma ordem exterior no campo temporal. Nesse sentido, a Igreja é o corpo místico de Cristo, e a cristandade é o espelho da fisionomia de Cristo,
como a criatura é o espelho do Criador e a obra é o espelho do artista. É a cidade de Deus, tão bem descrita por Santo Agostinho na sua obra mestra. A cristandade teve seus períodos de glória. O grande Papa Leão XIII assim a descreve na encíclica Immortale Dei, quando fala da Idade Média. Diz Leão XIII: tempo houve em que a filosofia do Evangelho governava os estados. Nessa época, a influência da sabedoria cristã e sua virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as categorias e todas as relações da sociedade civil. Então, a religião instituída por Jesus Cristo, solidamente estabelecida no grau de dignidade que lhe é devida, em toda a parte era florescente, graças ao favor dos príncipes e à proteção legítima dos magistrados. Então, o sacerdócio e o império estavam ligados entre si por uma feliz concórdia pela permuta amistosa de bons ofícios. Organizada assim, a sociedade civil deu frutos superiores a toda expectativa, cuja memória subsiste e subsistirá, consignada como está em inúmeros documentos, que artifício algum dos adversários poderá corromper ou obscurecer. Isto é, a cristandade, agora sou eu quem digo, é a disposição dos homens das coisas segundo a doutrina da Igreja, mestra da revelação e da lei natural. Essa disposição é a ordem por excelência. Há algo que poucas pessoas sabem. Quando se pergunta qual é a primeira Constituição da história, a maioria das pessoas respondem que foi a Magna Carta de João Sem Terra. Não, não foi. A primeira Constituição da história foi a Constituição da Hungria, instituída por um grande rei pagão convertido à Santa Fé Católica, Santo Estevão. E a primeira Constituição era nem mais nem menos do que os 10 mandamentos da lei de Deus. E nós podemos nos perguntar, se os 10 mandamentos fossem verdadeiramente seguidos, que problemas haveria? Não seria exatamente o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo? É exatamente o que ele tinha em vista ao estabelecer o reinado no reino da Hungria. Depois foi substituído pelo seu filho, também outro santo, Santo Américo, e hoje a Hungria deu provas do seu martírio durante o período comunista e hoje dá prova de resistência contra toda essa legislação moderna que tenta impor os maiores absurdos, as maiores contradições contra a nossa santa fé, contra a santa lei de Deus. Se nós analisarmos a história, nós vemos o quê? Que todas as principais instituições nasceram da cristandade. No tempo do nosso Senhor Jesus Cristo, 2/3 da humanidade eram escravos. Foi a igreja que, pela caridade cristã, aos poucos, de uma forma suave, mas eficiente, foi acabando com a escravidão. Em certo momento, praticamente não havia mais escravidão. Foi apenas com o Renascimento, com a Reforma Protestante, que voltou a escravidão. Como voltaram vários outros vícios. As mulheres, no tempo do Nosso Senhor, eram desprezadas no paganismo, como ainda são hoje em dia pelo islamismo. Foi a igreja que as redimiu, foi a igreja que as dignificou. E não há, nunca houve, jamais haverá nenhuma outra criatura de Deus tão honrada, tão venerada quanto a Santa Mãe de Deus, a Santíssima Virgem, que nós aqui queremos homenagear. A alfabetização foi com a cristandade também, foram as escolas, criadas sobretudo por Carlos Magno, com o auxílio do Frei Alcuino. Os leprosários, foi a igreja. Antes da ação da igreja, os leprosos eram vistos como matilhas de cães sarnentos expulsos das cidades. Foi a igreja que os chamou, que os redimiu, que lhes disse: vós também sois filhos de Deus. Vinde, nós os acolheremos, mesmo com o risco de nossa vida. Quantos santos sacrificaram em bem dos leprosos? Quantas instituições maravilhosas a igreja criou para o bem dos leprosos? Foi a igreja. Os hospitais, foi a igreja.
As primeiras noções de higiene foi a igreja. No Brasil, todas as pessoas ainda têm a memória da ação benéfica das Santas Casas, instituída pela rainha Dona Leonor de Portugal. Havia, nos tempos gloriosos, mais de 7.000 santas casas em todo o mundo luso. E no Brasil, até alguns anos atrás, a maioria, toda a saúde pública, a assistência social e a saúde para os pobres, inteiramente gratuita, sem custar nada para o Estado, eram as santas casas. Eu me recordo, no meu tempo de menino, ainda no interior do Paraná, uma região de fronteira agrícola, onde eu passei toda a minha infância, uma cidade pequena, 10.000 habitantes, havia uma santa casa primorosa, mantida pelas irmãs de caridade, com seu hábito magnífico. Não havia pobre que não fosse atendido, e eram atendidos como filhos de Deus, como irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Eram as santas casas, era a obra benéfica da Santa Igreja. As universidades, foi a Santa Igreja. A Universidade, a Sorbonne, onde foi professor o grande São Tomás de Aquino. A Universidade de Coimbra, fundada pelo rei Dom Dinis, esposo, casado com a rainha Santa Isabel, a rainha das rosas. Todas essas instituições, todas fruto da Santa Igreja. A base do direito penal hoje, certamente aqui há vários advogados, toda a base do direito penal de hoje, de onde vem? Da Santa Inquisição, que era conhecida, antes dessa maldita legenda negra sobre a Inquisição, como o Tribunal da Misericórdia. Os criminosos pediam para ser julgados pela Inquisição, porque era o tribunal mais justo que havia naquele tempo. E toda a base do direito penal de hoje é baseado nas regras da Santa Inquisição. Quantos grandes inquisidores nós tivemos? O Papa São Pio V, São Pedro Árvores, São Roberto Bellarmino, todos foram grandes inquisidores. O aço, inventado pelos conventos ingleses, a cerveja dos conventos alemães, os licores, sobretudo na França, os beneditinos, a chartreuse e tantos outros licores maravilhosos, o champanhe também nos conventos franceses, absolutamente tudo. As lareiras nas casas, antigamente não havia. Daí exatamente vem a expressão do foyer. Era os fogos em Portugal, até algum tempo atrás, não se constavam as pessoas, o número de habitantes nas cidades. Diziam, tal cidade, tal aldeia tem tantos fogos. Eram as lareiras para o aquecimento das casas. Não havia antes da ação da Santa Igreja. Eu vou dizer algo que pode até chocar, até o ar-condicionado havia na Idade Média. Na Espanha, eles faziam, a sabedoria inspirada pela virtude, eles faziam nas casas um duplo forro. E entre um forro e outro faziam passar um lençol de água. Com isso, a temperatura na sala, abaixo desse lençol de água, caía 3, 4, 5, até 7 graus centígrados. Naqueles calores espanhóis era fundamental. Era um tipo de ar-condicionado. Aliás, em São Paulo, há um shopping center de construção que tem esse sistema de refrigeração. Eles têm um telhado de vidro dentro, no qual fazem correr um lençol de água para exatamente refrescar o ambiente. Não depende desses aparelhos como aqui, é uma coisa natural. Falam muito que a igreja era contra o lucro. Não é verdade. Basta pensar na parábola dos talentos. Mas os bancos, os famigerados bancos, qual foi o primeiro banco da história? Foram no Monte Pio, que as pessoas acumulavam as suas riquezas, depositavam as suas riquezas para, nos períodos de velhice, ter uma renda. A própria economia moderna, a base da economia moderna, um dos maiores economistas dos últimos tempos, von Hayek, reconhece isso. A economia moderna, toda a base da economia moderna vem de Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino. Depois vieram São Bernardino de Siena, Santo Antônio de Florença. Mais tarde a escola de Salamanca. E assim, toda a economia moderna vem da sabedoria cristã. E ainda dizem que a igreja é contra o lucro, contra as riquezas. Aliás, falar em riquezas, Nosso Senhor Jesus Cristo, quem eram os grandes amigos de Nosso Senhor Jesus Cristo? Lázaro.
José de Arimateia, a própria Santa Maria Madalena, que era muito rica. Depois ela teve uma vida reprovável, converteu-se aos pés do Nosso Senhor e hoje é cultuada como virgem. Todas as principais instituições que baseiam a nossa organização vêm exatamente da sabedoria cristã. Foi a igreja que nas suas bases da cristandade. Hoje se fala muito do mundo muçulmano. Por que não se fala do mundo cristão com a mesma ênfase? Por que não se defende a ideia de restauração dessa cristandade? O Beato Pio IX, um grande papa que eu tenho a maior admiração, diz claramente na sua encíclica Quanta Cura que os estados subsistem quando tomam por fundamento a fé católica. E um trecho que me agrada a mim enormemente, ele continua: o poder real não foi dado unicamente para o governo deste mundo, mas acima de tudo para a proteção da igreja. De fato, que maior interesse pode ter um chefe de Estado do que ter uma população santa? Uma população que cumpre os 10 mandamentos da lei de Deus? Portanto, que maior interesse um chefe de Estado pode ter do que proteger a Santa Igreja, favorecer a Santa Igreja Católica? Tudo na Igreja é perfeito, tudo na Igreja é admirável, é o corpo místico de Cristo. E em sua encíclica, com as primas, o Papa Pio XI afirma categoricamente: Cristo é o dispensador da prosperidade e da verdadeira felicidade dos indivíduos, aos indivíduos e aos estados. Não neguem, pois, os governantes dos estados o devido culto de veneração e obediência ao poder de Cristo, tanto pessoal quanto publicamente, se querem conservar incólume sua autoridade e manter a grandeza da pátria. E acrescenta que a realeza de Cristo exige que o Estado se ajuste aos princípios cristãos no trabalho legislativo, na administração da justiça e, finalmente, na formação das almas juvenis, na sã doutrina e na retidão dos costumes. A cristandade no Brasil. O Brasil, eu passo a segunda parte da minha palestra, o Brasil é um país que já nasceu abençoado pelo Cruzeiro do Sul. O Brasil, por isso exatamente, havia nas moedas do Império, hoje está a República Federativa do Brasil. Naquele tempo havia signo 20, que estava nas moedas do Império. O primeiro nome do Brasil foi Terra de Santa Cruz. O primeiro monumento da nossa história, qual foi? Uma Santa Cruz. É muito bonito ler uma carta de Pedro Vaz Caminha, que é uma carta profética, em que ele descreve, não só diz que a terra dá de voz e boa, em se plantando tudo dá, mas ele descreve os primeiros contatos dos portugueses com os índios, e os índios ajudando os portugueses a elevar o primeiro monumento, que é a Santa Cruz. E descreve o primeiro ato público da nossa história, que foi uma Santa Missa, na qual, na consagração, aqui esteve, pela primeira vez, com seu corpo, sangue, alma e divindade, a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. E é muito bonito ver na descrição de Caminha, ele escreve ao contrário que estão nos quadros Pedro Américo, etc., em que as índias estão desnudas. Ele diz que as índias pediram panos, tecidos aos portugueses para cobrir as suas nudezes. E ele diz que quando os portugueses se ajoelhavam, os índios se ajoelhavam, quando os portugueses se levantavam no credo, os índios se levantavam, os índios acompanhavam a Santa Missa, intuindo que algo de sagrado estava se realizando. Assim nasceu o Brasil. E Pedro Vaz Caminha, no fim da sua carta ao rei Dom Manuel Venturoso, diz claramente: mas o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece, será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, o acrescentamento da nossa santa fé. De fato, as naus portuguesas vieram tendo nas suas venas a cruz de Cristo. As naus portuguesas pertenciam à alma de Cristo,
que aliás foi a continuação em Portugal da Ordem dos Templários. E só se explica a extraordinária obra de Portugal, das navegações portuguesas, a conquista portuguesa, pelo que as palavras de Camões, nos dias que os portugueses saíam para mais cristãos aterramentos. Isto é, não houvesse muita fé. Como é que se explica que um povo, um país pequeno, espremido entre a Espanha e Portugal e o oceano, fosse capaz de conquistar a metade do mundo, com menos de 1 milhão de habitantes? É o heroísmo da fé. Em 1548, o regimento Dom João III, a Tomé de Souza, dizia textualmente, aspas, a principal coisa que me moveu a mandar povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica. E, juntamente com Tomé de Souza, primeiro governador-geral, veio um grande jesuíta, o Padre Manuel da Nóbrega, que foi dos primeiros que lançou todas as sementes da evangelização no Brasil, depois completada admiravelmente por um grande santo, o Padre São José de Anchieta. E nós temos, ele lançou exatamente, se tivesse prosperado a obra dos jesuítas, o que seria do Brasil. São José de Anchieta estabeleceu para as cristandades confiadas a seus cuidados, isto é, o ordenamento dos índios, a seguinte regra: a ordenação devia ser observada ao longo do dia. Quando rompia a aurora, o sino tocava, o ângelus, e todos começavam a jornada saudando a Maria Santíssima, implorando seu socorro. Depois, as crianças se reuniam de frente à igreja e recitavam alternadamente o rosário, após o que toda a população da aldeia assistia ao santo sacrifício. Os homens de um lado, as mulheres do outro. Eu ainda peguei esse tempo em que na igreja os homens de um lado e as mulheres do outro. A missa era seguida pela explicação do catecismo e na hora determinada os adultos iam cuidar de suas obrigações e as crianças iam para as respectivas escolas a fim de aprenderem a ler, a escrever, ajudar nas cerimônias da igreja, tomavam também lições de canto e música com que realçavam o brilho das cerimônias litúrgicas. Às 5 da tarde, toda a população retornava à igreja e ouvia uma pregação sobre os fins últimos do homem ou sobre alguma verdade da fé católica. O dia era encerrado com uma procissão das crianças que implorava a misericórdia de Deus para as almas do purgatório. Assim começou a nossa civilização. Esses são os planos da Divina Providência para o nosso grande e querido Brasil. E como isso teria se realizado de uma forma magnífica se não tivesse sido os piratas calvinistas franceses que assassinaram da forma mais brutal os 40 mártires do Brasil, liderados pelo beato Inácio de Azevedo. Mas não são só os textos de católicos que afirmam isso. Há também de textos de pessoas que até consta que não são mais fervorosos, que eram mais bem de esquerda, como Gilberto Freire. O que Gilberto Freire diz sobre a colonização brasileira? No livro Casa Grande Senzala. O Brasil formou-se despreocupados os colonizadores da unidade e da pureza da raça. Durante todo o século XVII, a colônia esteve escancarada a estrangeiros, só importando as autoridades coloniais que fossem da fé ou religião católica. O catolicismo foi realmente o cimento de nossa unidade. De fato, se o Brasil hoje é um grande país, se o Brasil manteve a sua unidade territorial, se deve exatamente à nossa fé. Mais tarde, no século XIX, houve a nossa independência. Mas antes disso, Dom Pedro, quando viajara para São Paulo, no dia 22 de agosto de 1822, alguns dias antes da nossa proclamação da independência, ele esteve rezando, Dom Pedro esteve rezando em Aparecida e prometeu consagrar o Brasil a Nossa Senhora da Conceição, caso chegasse a bom termo a crise política que então se verificava. Até hoje, uma placa na Basílica Velha Aparecida se mantém a lembrança dessa passagem de Dom Pedro
e da ideia que o Brasil deveria ser consagrado a Nossa Senhora da Conceição. É a padroeira de Portugal, é a padroeira do Brasil, é a padroeira dos Estados Unidos da América do Norte e é a padroeira de toda a América sobre o título Nossa Senhora de Guadalupe. Daquela aparição magnífica no México ao índio São Juan Diego, que aliás era príncipe de sua raça, ao contrário que muitos historiadores dizem, mas Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma imagem milagrosa, já passou por toda espécie de atentados e continua absolutamente intacta. Um pequeno detalhe muito comovedor. Não só analisando com microscópio os olhos da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, se vê gravado a imagem de São Juan Diego, ao contrário, exatamente como vê um oculista, mas se põe o estetoscópio no seio da Santíssima Virgem, da imagem de Nossa Senhora, se ouve o rápido pulsar do Sagrado Coração de Jesus antes do seu nascimento. É uma dessas verdadeiras maravilhas e poderia se considerar Nossa Senhora de Guadalupe a padroeira da luta contra o aborto. Aliás, eu não entendo por que nessa luta não se insiste no aspecto religioso, isto é, na ofensa a Deus que constitui o aborto e na importância de reafirmar isso. E uma das provas de que a concepção começa que a vida começa com a concepção, qual é? É uma grande data que nós festejamos, que é o 25 de março. Quando Nosso Senhor foi concebido no seio da Santíssima Virgem. Continuando, para verem, apenas que o tempo vai correndo, o que era o Brasil nos bons tempos. Fala-se muito da Guerra do Paraguai. Os historiadores procuram apresentar o Brasil como vilão da Guerra do Paraguai, que absolutamente não corresponde à realidade. Os livros de história militar brasileiro fazem referência ao que os feridos de guerra paraguaios eram tratados lado a lado dos brasileiros nos hospitais de campanha durante a guerra. E o general Dionísio Cerqueira, que participou da guerra no Paraguai, na sua memória diz textualmente, aspas, durante a Guerra do Paraguai, todas as noites, o exército brasileiro se perfilava e, em conjunto, rezava o terço, sendo acompanhado pelas bandas de música. Está na Reminiscência da Guerra do Paraguai, Biblioteca do Exército, Rio de Janeiro, página 1980, página 155. Em 1884, a princesa Isabel ofereceu a Nossa Senhora Aparecida uma coroa de ouro cravejada com 40 brilhantes. Essa mesma coroa que serviria no dia 8 de setembro de 1904 para a coroação solene da imagem de Nossa Senhora Aparecida, efetuada a mando de um grandíssimo Papa, São Pio X. Esse foi o Brasil cristão. E esse é o Brasil que nós queremos ver restaurado. No dia 15 de novembro de 1889, houve um golpe de Estado de uma minoria que absolutamente não representava o sentir nacional. O Partido Republicano gozava da mais ampla liberdade durante o Império. Havia os três partidos, o Partido Conservador, o Partido Liberal e o Partido Republicano. O Partido Republicano, apesar de gozar da mais ampla liberdade, conseguiu, no máximo, eleger 4 deputados. Nas últimas eleições do Império, em agosto de 1889, alguns meses antes da proclamação da República, conseguiu eleger 2 deputados. Foi um golpe de Estado. Um golpe de Estado de uma seita, positivismo. Uma seita profundamente anticatólica. E logo depois se assistiu o quê? Assistiu o que está no hino das congregações marianas, e eu tenho a alegria de ser congregado mariano desde menino, e até hoje continuo a usar os distintivos das congregações marianas, porque eu me considero congregado mariano. Eles queriam a destruição do altar e do trono. Dessa aliança entre o altar e o trono, dessa troca de bons ofícios entre a sociedade temporal e a sociedade espiritual. Logo em seguida, aboliram-se os dias santos, os nomes das cidades foram sendo mudados,
o laicismo foi imposto ao Brasil. O título Santo Antônio, coronel do Exército Brasileiro, teve seu título cassado. Houve a laicização do Estado, a laicização da sociedade. Aos poucos, os costumes católicos foram sendo abandonados. A fé foi se nascendo. O brado de... Quando chegarmos, isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de ouvirmos o brado de angústia do Papa Bento XVI. Deus está ausente do mundo atual. A consequência do laicismo. E nos últimos anos, nós tivemos no Brasil o quê? Um partido que dominou a nossa pátria, em que logo no seu início, o ministro-chefe da Casa Civil, numa entrevista, nos primeiros dias, afirmou claramente: nós temos um projeto de 30 anos, e nosso objetivo é fazer um país socialista. Foi dito textualmente, numa entrevista à imprensa pelo chefe da Casa Civil. E o próprio presidente Lula afirmou que ele subiu, lamentavelmente, graças, isso está textual, a quem quiser eu posso mostrar a entrevista do presidente Lula no jornal El País de Madrid, graças ao quê? Ajuda às comunidades eclesiais de base da teologia de libertação. Diz ele, não fosse a ajuda das comunidades eclesiais de base da teologia de libertação, ele nunca teria subido. E ele diz nessa mesma entrevista, no El País, que o objetivo dele era efetivamente o socialismo. Isto é, fazer no Brasil um país socialista, um país comunista, um país vermelho. Nós vimos nesses dias uma reação da nossa brasilidade. Nós não podemos abstrair, nós não podemos deixar de ver nessa imensa reação que houve por todo o Brasil a obra do Divino Espírito Santo. Algo que fez com que o que havia de melhor das reservas morais do Brasil começasse a renascer. Vejam bem, começasse, é um primeiro passo. E que se resumia naquele brado que se ouviu no Brasil inteiro, que a nossa bandeira é verde e amarela, jamais será vermelha. E o que nós queremos é que no Brasil volte a se restaurar uma civilização verdadeiramente cristã, em que os 10 mandamentos sejam efetivamente respeitados, em que se cumpra aquilo que o Papa Leão XIII afirma também na mesma encíclica que eu citei anteriormente, a Immortali Dei. E eu cito textualmente essa encíclica. Constituído sobre esses princípios, isto é, da troca de bons ofícios entre o altar e o trono, entre o estado sociedade temporal e espiritual, é evidente que o Estado tem o dever de cumprir, por meio do culto público, as numerosas e importantes obrigações que o unem a Deus. Antigamente, quando passava o Santíssimo, as tropas se ajoelhavam, as bandeiras se abaixavam. Hoje não. A razão natural que manda cada homem dar culto a Deus piedosa e santamente, porque dele dependemos, e porque dele, havendo saído dele, a ele temos de voltar. E impõe a mesma obrigação à sociedade civil. Os homens não estão menos sujeitos ao poder de Deus quando vivem unidos em sociedade que quando vivem isolados. A sociedade, por sua vez, não está menos obrigada que os particulares a dar graças a Deus, a quem deve a sua existência, a sua conservação e a inumerável abundância de seus bens. Por esta razão, assim como não é lícito a ninguém descuidar dos próprios deveres para com Deus, o maior dos quais é abraçar com o coração e com as obras a religião, não a que se prefere, mas a que Deus manda e consta por argumentos irrevogáveis como a única e verdadeira, da mesma forma os Estados não podem trabalhar sem correr em pecado, como se Deus não existisse, nem repelir a religião como coisa estranha ou inútil, nem podem, por último, escolher indiferentemente uma religião entre outras tantas. O Papa Leão XIII é muito claro nesse sentido. A mesma obrigação que nós temos, a mesma obrigação é do Estado. A mesma obrigação nós temos individualmente, nós temos coletivamente. E o Papa São Pio X, na sua carta apostólica Notre Charge Apostolique,
completa. Diz o Papa: não, veneráveis irmãos, e é preciso lembrá-lo energicamente nesses tempos de anarquia social e intelectual, em que todos se erigem em doutrinadores e legisladores, mais ou menos como nós vemos hoje, em que o Estado se julga no direito de legislar, abstraindo completamente a lei de Deus e querer impor os maiores absurdos, e já aceitando, com o divórcio, com o aborto, com o aborto ancefálico, agora casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc, 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 uma legislação que contraria profundamente a lei de Deus. Eu repito, é preciso lembrá-lo energicamente nesse tempo de anarquia. Se diria que o Papa estava profetizando nos dias atuais, nesse tempo de anarquia social e intelectual, em que todos se erigem doutrinadores e legisladores. A cidade não será construída de outra forma senão aquela pela qual Deus a construiu. A sociedade não será edificada se a igreja não lhe lançar as bases e não dirigir os trabalhos. Não, a civilização não mais está para ser inventada, nem a cidade nova para ser construída nas nuvens. Ela existiu, ela existe. É a civilização cristã, é a cidade católica. Trata-se apenas de instaurá-la e restaurá-la sem cessar sobre os seus fundamentos naturais e divinos, contra os ataques sempre remanescentes da utopia malsã, da revolta e da impiedade. Omnia instaurare em Cristo. Tudo restaurar em Cristo. Instaurare em latim se traduz por restaurar. Isto é, o lema de São Pio X é exatamente o que deve ser o lema da nossa vida. Restaurar tudo em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu termino lembrando o que diz os estatutos da Ordem Constantiniana. A Ordem da Cavalaria, poderia ser as Ordens da Cavalaria, não vivem só para honras e condecorações. Elas são e sempre foram chamadas ao serviço religioso no sodalício da Santa Igreja Católica e Romana, dedicada à defesa e à propagação da fé. Ser membro delas importa ao mesmo tempo e um privilégio e uma profunda responsabilidade. É um solene compromisso que não pode ser assumido sem uma profunda reflexão. Aí está, minhas senhoras e meus senhores, a nossa missão, a nossa vocação. A defesa da fé, a propagação da fé, a evangelização dos povos, obedecendo a ordem que nos foi dada pelo próprio Salvador. Ide e evangelizai a todos os povos. Nós somos católicos militantes. Nascemos para a luta, para que Cristo vença, Cristo reine, Cristo impere. Impere com o triunfo do Imaculado Coração de Maria, como foi prometido em Fátima. E qual será nosso prêmio? Está dito o Salve Regina que nós acabamos de rezar. Nós rezamos o Salve Regina e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito o fruto de vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Isto é, depois desse desterro, ela, a Santíssima Virgem, nos apresentará o seu Divino Filho, nos apresentará a seu Divino Filho. Que maior prêmio nós podemos esperar de uma vida cristã, de uma vida católica, de uma vida fervorosa, do que esse? Que a própria Rainha do Céu nos apresente ao seu Divino Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade no seu conjunto. Que maior prêmio nós podemos esperar? E com essas palavras eu encerro pedindo a Nossa Senhora que nos dê a força para sermos fiéis à nossa vocação, para realmente realizarmos aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou, ide e evangelizai a todos os povos. E que nos lembremos sempre as palavras terríveis de São Paulo. Ai de mim se não evangelizar.